Vocês podem perceber aqui, na imagem da cafeteria, na câmera de segurança, que o padre Fábio de Mello nem aparece aqui. Quem tá no balcão se reclamando é um boy sarado de regata, tá? Que estava acompanhado com ele. Ali nessa imagem que vocês estão vendo, o gerente começa a chegar ali no balcão. Quem tá reclamando é um cara de regata vermelha. O padre Fábio de Mello nem apareceu até então. O que a gente está vendo aqui são as imagens da câmera de segurança de uma cafeteria, a Havana, em Joinville, Santa Catarina, onde o ex-gerente Jair José Aguiar da Rosa, de 36 anos, foi demitido após um episódio de confusão de bate-boca com quem? Com o padre Fábio de Mello. E essa história só veio à tona porque o próprio cosplay de padre veio às redes falar sobre esse assunto, que não havia a menor necessidade. Segundo o relato dele, teve uma divergência no valor de um doce de leite, que foi o estopim para rolar um desentendimento aí com um dos funcionários do local, no caso o gerente. Ao se dirigir ao caixa, o playboy clerical notou que o valor cobrado por 2 potes do produto era superior ao preço indicado ali na prateleira. Diz ele que falou com eles muito educadamente, ele disse para a moça do caixa: olha, a soma está errada, porque o doce de leite custa isso, 2 potes então vai custar este valor. Ela chamou o gerente, eles bateram boca e o gerente foi demitido por confusão armada, vídeos, depoimentos, baixarias envolvendo mais uma vez um padre que, em vez de estar rezando missa, ele usa o seu tempo fazendo turnês de shows de música, porque ele é cantor, ganhando muita grana, porque cobra cachês altíssimos de prefeituras de direita, que é o posicionamento desse padre, tratando mal as pessoas ou fazendo gracinha em vídeos nas redes sociais, sempre acompanhado de um boyzão mais novo e sarado. Vamos explicar essa história aqui. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, sapateadora, cantora de musical, a boneca Suzy, a boneca bate palminha, a boneca agarradinho, porque é assim que eu me sinto em vocês o tempo inteiro, agarradinho toda vez que eu coloco um vídeo no ar. E é por isso que você tem que seguir esse canal, porque todo dia a gente tá aqui trazendo uma discussão, um diálogo, um bate-boca, porque isso é o nosso trabalho, tá? Dialogar e construir o pensamento crítico. Então é muito legal seguir o Márcio Rolinho. É muito legal mesmo, ó. Aperta o teu dedinho, coloca aí, porque a gente precisa chegar a 200 mil inscritos logo. Aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se, que é pra você mandar uma graninha, se você puder, uma ajudinha qualquer, que ajuda a gente a continuar fazendo vídeos legais todos os dias. O Apoia-se é aquele que entra todos os meses e o Pix é aquele que você manda uma mensagem lá e eu vou sempre ler e me divertir. Às vezes eu vou botar algumas aqui pra vocês. E vamos de mais uma polêmica do padre Fábio de Mello. Bom, vamos explicar a história toda antes da gente assistir o depoimento dele, tá? O padre Fábio de Mello, que esteve em Joinville, Santa Catarina, protagonizou uma confusão com o gerente de uma cafeteria no final de semana, que foi agora no dia 10 de maio. Eu não sei quando é que você tá vendo esse vídeo aí, mas 10 de maio de 2025. O problema começou depois que o padre foi questionar a diferença de valores de um doce de leite na prateleira ali na boca do caixa. Nos stories do Instagram, o padre compartilhou detalhes dessa história, afirmando que o gerente do estabelecimento havia sido arrogante ao dizer: o preço está errado e é isso. Se quiser levar, o preço certo é esse. Contou ele, né? Contou o padre criticando aí, citando também o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que serve para esse tipo de situação. Vamos ver o vídeo inteiro das câmeras. Bom, como a gente vê bem aqui, nenhum padre está na câmera. Na verdade, ele está bem no cantinho ali, bem no canto inferior esquerdo aqui no cantinho, mas ele não está batendo boca com ninguém, falando com ninguém. Quem já tá cobrando é o acompanhante dele, a pessoa que o acompanhava. Tá ali, ó, apontou pro gerente, falou com a moça, que chamou o gerente, já foi reclamada a história. E aí a moça fala com o gerente, né, vai lá explicar a situação dos doces, que é correto, tá? A gente vai deixar isso bem claro. O gerente vai lá dentro, vai conferir, ó, vocês podem ver. E quem aparece de cinza aí, eu vou até parar aqui, ó. Esse de cinza no centro da tela é o padre Fábio de Mello. Ele foi depois que uma confusão surgiu. Uma confusão envolvendo o cara que o acompanha, tá? Então, dizer que essa história foi um bate-boca do Fábio de Mello com o gerente da loja não está muito bem contada, tá? O gerente desmente isso depois. Bom, tá aí, o Fábio de Mello aparece, vai até lá no canto, ó, a câmera se aproxima, daí ele chama o gerente, já vai falar com o gerente, já vai conversar. O gerente explica toda a situação. O boy, que estava distante, se aproximou para ir lá, ó, continuar a história. Ó, os três estão juntos ali no burburinho, que é a tela do computador onde ele vai mostrar a prateleira, o negócio do preço. E aí o gerente sai e vai até o caixa explicar que aquele era o valor correto, tá? Então é isso que acontece aí. A história envolve 3 pessoas, não envolve
o Fábio de Mello e o atendente da loja. Enfim, não demorou muito para essa história chegar no grande público, porque logo após essa confusão, agora o ex-gerente sofreu com essa repercussão do caso. A cafeteria Havana informou na terça-feira, no dia 13, que o funcionário foi desligado do cargo. Eles disseram assim: recebemos com muita atenção e preocupação o relato de um cliente que se sentiu mal atendido em nossa unidade. Não se referiu ao padre. Já estamos apurando os detalhes do ocorrido com responsabilidade e agilidade. E informamos também que o colaborador envolvido no caso, o gerente, já não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Não tardou quem veio às redes se defender: o padre Fábio de Mello. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Que bom que você lamenta, né, padre? Porque assim, você fez alguma coisa pra mudar isso? Você pensou 2 vezes antes de trazer esse problema às redes sociais? Que você não foi relatar pra cafeteria, pra Havana. Você foi colocar nos seus stories e que já não estão mais. A gente nem tem esses vídeos pra ver. Não sei se você apagou, não sei o que aconteceu. Mas você os tirou do ar. E foi isso que causou a demissão dele, tá? Você tá vendo agora se desculpar ou assim, fazer meia culpa, mas o cara foi demitido porque você expôs uma situação, você o expôs. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Ah, quem erra precisa de uma oportunidade. Quem errou foi o cara. Ele errou mesmo, tá, gente? A gente vai já ver aqui. Ele tá errado, de fato, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Mas foi só ele que errou, será? Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Não tinha um pessoal que estava com você. Tinha um boy que estava com você. Pra ver nessa foto aqui que a gente tá colocando aqui no frame. Tinha um boyzão que tá sempre acompanhando você em todos os lugares, nas suas viagens. Inclusive, teve gente no Twitter insinuando coisas, falando coisas que não é a nossa função aqui, tá? Falando que ele não vai a lugar nenhum, não aceita contrato nenhum se não levar o seu pianista, aí colocam as fotos e tal. Não é essa a questão. E também não tinha o seu pessoal que tava lá, não. Tava você e esse rapaz. Eu tava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa. Foram ao caixa fazer o pagamento, eu continuava vendo as coisas ali, tava vendo uns bombons na frente, e aí... Eu amo que ele tava sem dinheiro, sendo que ele recebe 120 mil de cachê mínimo em uma prefeitura pra fazer um show de música católica. E quando notaram que o preço era outro, que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, falei, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era a hora de discutir quem pôs o preço errado. Era a hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema, ponto. Foi só isso que aconteceu. Isso é errado se o gerente tiver dito isso pra ele, tá? Um preço que está exposto numa gôndola, numa prateleira, é o preço a ser pago por aquele produto. Se está errado é problema da loja, se está errado é problema do comerciante. Isso está no Código de Defesa do Consumidor, sendo que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, está impresso num livro sempre atualizado e ele obrigatoriamente tem que estar no balcão de todo e qualquer estabelecimento comercial. Isso é lei em todo o território nacional. Então, se você tiver problemas de pagamento de consumo e você achar que você tá correto e você consegue identificar, basta que você peça ao proprietário, cadê o CDC? Porque o CDC tem que estar ali. Às vezes eles não colocam explicitamente no balcão, eles guardam em algum lugar, mas ele sempre tem um CDC por lá. Isso é uma coisa garantida pela lei. Ele não tá falando nada de errado aqui, tá? O desrespeito a que me referi nos vídeos dos stories que eu fiz no dia foi a lei do direito do consumidor, que é clara. O preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema. Segundo, o gerente não tinha que ficar discutindo com o funcionário quem pôs aquele preço errado ou não naquela hora. Ele tinha que ter vindo até nós. Na verdade, eu acho que quem não tem que estar fazendo stories de confusão que nem é sua, era o padre. Eu acho que não cabe
tá? Não é o papel, a função de um padre, que nem foi lesado, porque a compra nem era dele. Ele acabou de dizer, a compra nem era dele, era do pessoal que tava lá com ele, o pessoal que tava com ele. Você não foi comprar o doce de leite, não era seu. Você já disse isso. Fazer stories, tá? Pra relatar um problema em que vai colocar uma pessoa em uma situação difícil. Será que esse padre não tem a consciência de que isso é uma coisa muito ruim? Eu vou fazer aqui um story, tá? E vou falar pra milhões, a gente tá falando milhões de pessoas que frequentam a rede Havana, porque tem, sei lá, em todo o Brasil, ou pelo menos no sul e sudeste do Brasil tem, e vão marcar a Havana. As pessoas vão mandar pra Havana. E é obviamente que uma pessoa será muito prejudicada. Eu, enquanto padre, cuja função é proteger as pessoas das mazelas do capitalismo, da exploração, enfim, vou promover esse tipo de linchamento. Tanto que a porra dos stories não estão mais no seu Instagram. Você apagou imediatamente quando o negócio apareceu, pipocou, enfim. Eu acho um pouquinho de má fé. Eu acho que sim, você teve a intenção de foder com a vida do cara. Na minha opinião, vou dizer aqui, eu acho que sim, foi intencional. Seus stories não foram a fim de explicar para a população um direito dela enquanto consumidor. Porque nem é seu papel, nem é seu trabalho, você nunca fez isso, você não é a Nath Finanças. Você é a Nath Finanças pra estar explicando coisa de dinheiro? Você não é, você nem é especialista nisso, você nunca fez história sobre isso. Você queria foder a vida de alguém. E muito provavelmente por uma razão muito específica, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Dirigido-nos a palavra, ou pedido desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei, não há nada que um sorriso no rosto não resolva. Perdoe-nos, o preço está errado. Eu teria levado pelo preço certo, sem nenhum problema. Tipo o sorriso no rosto que você trata seus fãs e seus seguidores quando você encontra que você tá puto da vida nos bastidores do seu show, porque a gente tem vídeo aqui, eu não vou repetir mais isso não. Vários vídeos aqui, você tratando mal as pessoas, dessa forma que um sorriso no rosto muda. Tanto é que eu ia levar. Eu só tinha avisado a menina, olha, vocês estão cometendo um erro, corrijam para que isso não ocorra novamente. O preço anunciado precisa ser honrado. E quando ele falou alto ali para todo mundo ouvir, o preço é esse, se quiser levar, leva, foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos. Ele nem falou para nós. Ele não nos olhou nos olhos, não nos procurou. A minha conversa foi com a menina do caixa. Nem tem conversa sua com a menina do caixa, tá? Vamos deixar claro que a gente viu no vídeo que quem tá conversando com a menina do caixa é o boy de regata. Esse boy que conversa com a menina do caixa. Você chegou posteriormente, foi já em direção ao final do balcão onde o gerente estava. Sua conversa foi com o gerente, tá? É provável que ele tenha dito isso? É provável, porque o preço estava errado e ele não ia vender o produto de preço errado, ia sair do bolso dele, ele queria se defender. Ele tá completamente errado. Tá errado e pronto, acabou-se. Ninguém tá fazendo balanço disso aqui, meia culpa não. Mas você foi nos stories, falou o nome da empresa, falou onde aconteceu. Olha como tudo tem uma premeditação. Eu vou nos meus stories reclamar de uma situação. Gente, eu vivo uma situação aqui que implica que você precisa conhecer seus direitos. Se o valor expresso numa glôndola é esse, você vai levar o produto por esse valor. Tá? 1 centavo você paga, 1 centavo foi erro dele. Não, você tinha que falar que foi na Havana, você tinha que citar que foi com o gerente da Havana. Pô! Cria vergonha nessa tua cara. Pra que diabo você foi fazer isso nos stories? Baixaria. Isso foi proposital pra foder com a vida do cara. E ela é minha testemunha. Ela sabe o que realmente aconteceu. E as meninas que estavam do outro lado da loja, para quem ele foi perguntar, já exaltado, que ele ficou visivelmente nervoso com o episódio, elas também sabem o que aconteceu. Então, não estou mentindo não. Não tenho motivo para mentir. Só as mesmas câmeras que ele disse que estavam lá para comprovar que não houve desrespeito, são as mesmas que mostram que quem pegou os doces na estante foi eu. Foi ninguém da minha equipe, não. Pessoal que tava comigo que era da academia, que malha com ele. Agora já é o pessoal da equipe dele. A gente não tá, só tá elocubrando coisas aqui, mas assim, a gente conversa os detalhes, os pormenores, a gente precisa olhar. É isso, eu lamento muito que ele tenha sido demitido, não conheço o histórico dele na empresa, não sei a maneira como ele liderava a loja, eu só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da lei do direito do consumidor. Nenhum gerente tem o direito de decidir qualquer coisa que contrarie a lei do direito do consumidor. Tomara que o episódio sirva para que muitas pessoas que são prejudicadas Brasil afora nos ensine que existe uma lei e essa lei não pode ser desrespeitada. Ela precisa ser honrada. Não tem nenhum
advogado especialista em direito do consumidor que contraria o que eu estou dizendo aqui agora. Não tem mesmo, porque a gente está dizendo aqui que tá correto, que é isso. É uma lei, é inconteste. Mas você desejar que o episódio de demissão por justa causa de um pai de família provocado por você nos seus stories, que moveu, enfim, tocou milhões de pessoas que assistem ali os seus stories, sirva de lição. O que tem que servir de lição é esse tipo de baixaria feita por um padre que devia estar rezando missa, que sequer reza missa. Entendeu? Enfim, o Metrópolis procurou o Jair José e ele relatou que ele tá em choque com a repercussão nacional do caso. Ele afirmou que a empresa tentou proteger a imagem da marca, né? Responsabilizando ele mesmo por forma indevida. Ele até disse assim: até sábado eu era um homem simples, trabalhador. Agora eu sou notícia de um país todo. Isso acabou com a minha vida. A Havana Joinville e a Havana Brasil simplesmente jogaram a culpa toda em cima de mim para proteger o nome da marca. Essa foi a declaração dele. Ele disse isso numa entrevista ao Metrópolis agora. Mas vamos a um detalhe muito importante e porque a gente mostrou o vídeo da câmera de segurança, que foi o vídeo que ele conseguiu divulgar depois. O episódio teria ocorrido quando um acompanhante do Fábio de Mello, esse boy que a gente colocou nesse frame aí, e não o próprio padre, pegou 2 potes de doce de leite em uma prateleira com o preço indicando R$ 43,90. Lá no caixa foi cobrado R$ 61,90 por unidade. O Jair José afirma que ele foi chamado pela atendente para verificar a situação e que constatou que a placa do preço estava no local confuso, mas que o valor correto era aquele e pronto. Vale lembrar mais uma vez que neste tipo de caso o valor vai ser aquele que a placa está indicando. O gerente está errado. Daí ele reafirma: não é o padre que vai até o balcão fazer o pagamento, é esse rapaz de regata vermelha. Pode notar no vídeo também que quem questiona o valor não é o padre, e sim o rapaz de regata vermelha, porque foi ele quem foi comprar o doce. O padre só estava acompanhando ele. Então não tinha uma equipe, não tinha um pessoal, não tinha pessoal da academia, não sei o quê. Toda essa história aí que ele tá dizendo nesse vídeo. Jair José disse isso na entrevista ao Metrópolis, que ele mentiu pra tomar as dores do boy. Tá mais do que claro que ele foi lá tomar as dores do cara que tava com ele. E ninguém tá levantando, questionando nada do que esse cara é pra ele ou não, isso não interessa. O Jair José também alega que seguiu os padrões da franquia e que não foi grosseiro na abordagem como o padre relatou. Ele disse o seguinte: em momento algum eu falei que estava errado, falei que o preço da posição estava diferente. Essa é a fala do Jair. Já o padre foi dizer nos stories que ele tinha tratado ele com arrogância e que foi a arrogância que ocasionou a demissão dele. Não foi a exposição que o padre fez. Então, se o padre não tivesse exposto a situação nos stories, ele jamais teria sido demitido. Você pagou o valor que você achava que era justo e de fato era justo. Nas redes sociais, as pessoas tomaram aí, em sua maioria, o lado do ex-gerente, como eu tô tomando aqui. Porque o padre Fábio de Mello foi às redes sociais reclamar do preço de um doce de leite em uma unidade da Havana, em Joinville, fez um vídeo, citou o Código de Defesa do Consumidor, se colocou como o justiceiro da vez e o vídeo viralizou. Qual foi o resultado? Uma demissão. Defender os seus direitos é uma coisa legítima e a gente acabou de citar o CDC aqui. Mas usar milhões de seguidores para expor publicamente um trabalhador, numa clara demonstração de desequilíbrio de poder, como bem disse um usuário do X, não é cobrar pelos seus direitos. Isso é vaidade, isso é soberba. Inclusive, a soberba é um pecado capital, a saber. Esse usuário também lembrou que, curiosamente, o mesmo padre que fez um escândalo por conta de um preço de um doce de leite, sequer usou as redes sociais para lamentar a morte do Papa Francisco. Ele ficou absolutamente em silêncio. Sabe por quê? Porque ele não está ao lado dos religiosos que fazem o seu trabalho, que é o de ajudar os pobres, defendê-los, pessoas em situação de vulnerabilidade, como faz o padre Júlio Lancelotti, padre sobre quem ele também não posicionou quando foi investigado numa CPI fraudulenta, imoral e ridícula. A preocupação do padre Fábio de Mello é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Essa é a preocupação desse padre. Tá com essas roupas justinhas, apertadinhas, um cinto expondo uma bela, uma enorme de uma marca caríssima, fazendo show em palcos de cidade com essas musiquinhas que mais parecem uma pantomima do que um louvor e ganhando rios de dinheiro pra isso. Se posicionar politicamente, ele não se posiciona. Sair pra distribuir comida, como o Lancelotti faz, ele não faz. Jamais, nunca vi. Tem notícias. Vocês têm notícias? Tá rezando a sua missa aí? Não sei. Ele tá de licença, inclusive. Ajudando uma travesti em situação de rua, preocupado com o pessoal da Cracolândia, visitando os lugares no Brasil onde mais tem pessoas em situação de vulnerabilidade, porque ele só viaja para fazer show. Aos domingos ele tá no Domingão do Hulk. Aos sábados ele tá no Caldeirão do Marcos Mion. Esse é o trabalho dele, é ser jurado de programa de auditório. Essa é a preocupação dele. Então por que ele se preocuparia com um cara que tá ali trabalhando e que cometeu sim um erro, e ele enquanto padre deveria reconhecer isso, cometeu um erro, eu te perdoo, tá tudo bem? Não. Ele foi fazer stories para detonar o cara. Recentemente ele se afastou das atividades dele alegando que ele tá com depressão, que é uma doença muito séria, que é uma doença gravíssima e sim, afasta as pessoas de suas funções
depressões. Constantemente a gente vê as pessoas saindo de seus trabalhos, largando por causa de depressão. A gente jamais vai diminuir esse problema ou vai usá-lo como escopo para atacar ninguém. Mas eu fiz uma crítica no X respondendo a um post de coisas que ele poderia fazer para tratar a depressão. Aí eu respondi dizendo, ele poderia, por exemplo, rezar missa, ajudar pobre, podia fazer o trabalho dele de padre. E eu recebi uma enxurrada de críticas, uma enxurrada. Eu até apaguei aquele reply porque eu queria evitar problema pra minha cabeça, que é uma encheção de saco você mostrar a verdade pras pessoas, especialmente quando elas têm ídolos, especialmente quando elas têm essa imagem estática daquele indivíduo que pra ela é intocável, que não erra, que não comete erros, que é perfeito, qualquer atitude que ele faça. Isso funciona pra qualquer influenciador, artista que você siga e que você goste. No vídeo anterior aqui a gente fala disso, na história da Virgínia Fonseca, que a sua conexão moral com as pessoas, ela é uma conexão que é muito difícil de ser quebrada, porque você ama aquilo que aquela pessoa faz e você repete, você tende a aceitar mesmo quando aquilo é errado, mesmo quando aquilo não condiz com a sua devoção, com o seu compromisso, que no caso de ser padre é ser bom para as pessoas, é proteger as pessoas, ligar a sua câmera de celular, fazer 3, 4, 5 stories, mover milhões de pessoas que seguem ele contra um indivíduo que cometeu sim um erro, ele até assumiu, cometeu um erro. É mais do que vaidade, é mais do que pedância, é mais do que arrogância, é mau caratismo de quem não tá nem aí pros seus compromissos clericais. E a gente que vem aqui falar de pastor o tempo inteiro, a gente vem falar de crente, falar de evangélico, falar do neopentecostalismo, eu sempre deixo claro, eu não tenho religião de estimação, eu não tenho ídolo religioso de estimação. Inclusive, eu nunca vim aqui falar bem de pastor ou de padre ou de líder religioso de igreja inclusiva, porque eu já falei pra vocês que eu não acredito em igreja inclusiva. Um dia, eu sempre prometo, um dia eu faço um vídeo sobre isso, não sei quando. Portanto, a gente fala de padre, fala de pastor, fala de pai de santo, quem tiver causando problema e atrapalhando a vida das pessoas, a gente sempre vai falar. E isso não é imparcialidade, muito pelo contrário. Eu não acredito em imparcialidade. Ninguém é imparcial, porque ela nem é possível, ela nem existe filosoficamente. A gente sempre está de um lado, e eu sempre estou do lado de quem está sendo prejudicado e de quem usa o seu poder, porque sim, um padre tão influente, com milhões de seguidores, tem muito poder para fazer o mal. Muito obrigado para você que chegou até aqui no final desse vídeo. Por favor, segue o canal, mas segue a gente mesmo, leva um milésimo de segundo aqui, coloca o seu dedinho aqui, a gente precisa chegar a 200 mil logo, manda pros seus amigos, coloca nos grupos de WhatsApp, faz uma campanha, vamos chegar a esses 200 mil. Aqui debaixo tem um Pix, tem um apoio para você mandar uma graninha para ajudar a gente a manter esse canal ativo, porque tudo tem um custo, qualquer ajuda vale muito. Bem aqui no canto, tá passando um vídeo sobre religiosos que usam da má fé para prejudicar pessoas. Para você continuar maratonando no canal, um grande beijo e até o próximo. Tchau.